Alegria estar com você mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, falar daquilo que Deus tem feito, conhecer um pouquinho mais da pessoa do Senhor Deus, do seu Filho Jesus Cristo e do seu amado Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Nessa manhã nós vamos aprender juntos, nesses programas que nós estamos ministrando nessas manhãs. É muito importante que você acompanhe esse programa com a sua Bíblia na mão, com marca-texto, porque saem muitas palavras e muitas chaves poderosas para que você possa estar relembrando elas novamente. Então é com satisfação que nós entramos no seu lar, por essa tela, por esse meio de comunicação, para juntos meditarmos na palavra do Senhor e ministrar essa igreja que está em casa, a igreja do Senhor, a igreja que participa conosco já pela televisão. Então é uma satisfação muito grande para nós. Você nos dá a liberdade de entrar na sua casa e poder ministrar ao seu coração palavra de vida, palavra que leva você para vidas de vitória. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do Ministério Sal da Terra não é de levar uma religião, não é pregar uma religião. Nós não temos nenhum interesse de que as pessoas sejam religiosas. Pelo contrário, nós queremos que eles tenham um relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Um relacionamento íntimo pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo que ministra a palavra a nós. Então nessa manhã nós vamos meditar juntos em assuntos profundos, que vai enriquecer o seu conhecimento com relação ao Senhor Deus. E nós vamos começar hoje bem do início, em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos começar nesse capítulo, porque aí começou todas as coisas. Começou a manifestação de Deus criando todas as coisas. E eu quero dizer da criação do homem, como é que Deus fez o homem, como que foi o mover do coração de Deus para fazer o homem. A terça parte dos anjos do céu tinha se corrompido contra Deus, porque Lúcifer não tinha interesse de levar a glória para Deus, o louvor para Deus. Ele almejou ser igual a Deus e maior que Deus. E isso fez com que o Senhor Deus o destituísse da sua posição e o lançasse sobre a terra. Ele tinha liberdade. Para você entender como que Deus é maravilhoso, Deus deu liberdade até para os anjos, para que eles pudessem adorar a Deus quando queria. E Lúcifer foi um anjo de luz de Deus, um anjo que era o querubim da glória de Deus, e ele, por livre e espontânea vontade, ele se rebelou contra Deus, deixou o seu posto e queria ser maior que Deus. Então Deus o destituiu e lançou sobre a terra. E houve um espaço no céu aberto, porque a terça parte dos anjos do céu se rebelaram, e houve um espaço no céu. E Deus poderia muito bem ter criado anjos novamente, preenchido aquele espaço, mas não. Deus deixou aquele espaço no céu para mim e para você. Deus deixou aquele espaço agora não para os anjos que foram criados para o lado de fora de Deus. Tudo que Deus fez foi para o lado de fora de Deus. Os anjos foi criado pela palavra, para o lado de fora de Deus. As criaturas, o céu, a terra, o universo, tudo que existe, tudo que se vê e tudo que não se vê, foi criado para o lado de fora de Deus. Mas o homem foi uma obra-prima do Senhor Deus. É como um pintor de um quadro que pinta o seu quadro mais exuberante, mais excelente, aquele quadro que enche os olhos de todo mundo. E ele vai lá e coloca seu nome naquele quadro, aquele quadro ficou famoso. Assim Deus fez você e eu, pintura exclusiva dele, feitura exclusiva dele. O homem foi o único ser que Deus colocou as mãos dele para fazer. Todos os outros seres Deus fez pela sua palavra, mas o homem foi o único ser que foi feita pela própria mão do Todo-Poderoso, pela própria mão de Deus. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 1, no verso 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que ele falou façamos? Ele não disse eu vou fazer. Sabe por que ele disse façamos? Porque estavam os três em operação. Estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando junto. Os três trabalhando naquele momento para fazer o homem. E Deus então pegou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou a ser alma vivente. Olha que maravilha! Você imagina Deus pegando aquele pó da terra, formando barro
e formou o homem com todos os detalhes: olho, nariz, boca, o corpo, membros, o tronco, membros, tudo a mão de Deus trabalhando com toda a perfeição, todas as células, todos os vasos sanguíneos, todos os neurônios do seu cérebro. Deus começou a formar o homem ali com todos os detalhes para ser aperfeiçoado, para ser um homem que tinha íntima comunhão com Ele, porque ele tinha que fazer segundo a imagem e semelhança dele. Foi isso que ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O ser humano é um homem que ele é senhor. Na terra ele governa sobre animais, sobre répteis. Ele governa, ele coloca uma espaçonave, um avião tão grande para planear sobre o ar, sobre o nada. Ele põe um submarino, ele põe um navio. Obras fantásticas o homem faz. Olha o que o homem faz: colocar eu e você tão próximo. Uma tela só separa eu e você, mas você pode ver os meus olhos, você pode ver meus gestos. Tudo isso é Deus que deu sabedoria para o homem fazer coisas tão extraordinárias dessa maneira. Nenhum dos animais pode se assemelhar ao homem. As pessoas dizem, os cientistas dizem que o homem veio do macaco. Isso é uma aberração. Como que o homem veio do macaco e o macaco não tem evolução? Que evolução que tem um macaco? Prende um macaco numa gaiola, ele vai ser sempre macaco. Ele não tem uma evolução, ele não sabe criar nada. Como é que pode ser semelhante a Deus, o macaco? Então isso é tudo aberração de homens que não têm explicação, porque não procuram na palavra de Deus e procuram explicação. O homem foi formado do próprio Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, para a glória do próprio Deus. E aqui, nós vemos aqui no verso 7 do capítulo 2, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele formou do pó da terra e ele fez algo fantástico. Soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Olha só, Deus tirou algo de dentro dele, o sopro do Todo-Poderoso, o sopro de Deus. Imagina aquele boneco comigo, imagina aquele boneco deitado num lugar e Deus chegou nas narinas daquele boneco que ele fez, depois de ter feito o homem com toda a perfeição. Ele soprou a vida dele, o fôlego dele, dentro do boneco. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E eu quero, com essa vela aqui, eu quero ilustrar para você como é que Deus fez. Essa vela ela é composta de dois elementos aqui. Ela é composta de parafina e ela é composta de um barbante de algodão. Essa vela tem dois componentes nela, que é a parafina e o algodão. E ela está apagada. E assim também, quando Deus terminou de fazer o homem estava dessa maneira. Ele estava como essa vela, caído, ele estava deitado no chão, ele tinha corpo e alma. Mas daqui a pouco, quando Deus terminou de fazer ele, assim como diz no verso 7, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou a ser alma vivente. Sabe o que aconteceu? Quando esse sopro de Deus foi sobre esse homem que estava caído, foi isso que aconteceu, quer ver? Deus, essa vela simboliza Deus. A parafina de fora simboliza o Espírito Santo, o pavio simboliza Jesus Cristo e o fogo simboliza o Deus Pai. Aqui está o Deus Pai em uma vela, simbolizando uma vela. Parafina, o barbante de algodão e o fogo. E aqui está o homem caído, alma vivente. O homem ainda estava caído, mas aí quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus fez assim, ó. Soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. E aí o homem passou a ser igual a Deus. Os dois passaram a andar junto. E o homem tinha comunhão com Deus na viração do dia no jardim do Éden. O homem estava vivo espiritualmente, agora tinha a glória de Deus no homem. Assim como Deus passou a vida dele para o homem passou a se tornar um com Deus. Então o homem agora não era só corpo e alma, o homem agora tinha um espírito dentro dele, que esta vela aqui está simbolizando esse espírito. Aqui também nós somos compostos de corpo, o lado de fora, alma, o barbante, e quando nós nascemos de novo, nós temos o fôlego de vida, ou seja, o fogo de Deus que está dentro de nós, nos iluminando, o fogo de Deus. Porque agora o homem tornou-se alma
corpo, alma e espírito. O homem tornou essas três partes vivas. E o homem estava assim então andando com Deus no jardim do Éden. O homem alma, o homem corpo e o homem espírito vivo. E os dois passeavam todos os dias na viração do dia. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis que na viração do dia os dois passeavam juntos. E o homem muito sábio, o homem deu nome aos animais, deu nome nas relvas, o homem deu nome a tudo que o ser que rastejava, os peixes do mar, tudo o homem deu nome, as madeiras, as plantas, enfim, todas as coisas o homem deu nome. Aí o que aconteceu? O homem andava com Deus. O homem tornou sábio por andar com Deus. E o homem estava andando lado a lado com Deus todos os dias na viração do dia para a noite. Deus descia do céu e vinha ter com o homem no jardim do Éden, e os dois passeavam pelo jardim, andando colado. O homem igualzinho Deus. E o que aconteceu? Num desses dias, Deus pegou e tirou da própria costela de Adão, Deus formou uma mulher e deu a mulher para o homem. Os dois eram dessa maneira, vivo, o homem e a mulher, fundido um no outro, costela de Adão, carne da carne de Adão, osso dos ossos de Adão. Então Deus fez a mulher e deu para o homem. E esta mulher foi, por livre e espontânea vontade, ela foi lá conhecer o mal. Adão deixou ela sozinha. Por isso que eu digo sempre para você, marido, a tua esposa não pode ficar sozinha. Ela foi dada a você para que você cuide dela, para que você ande junto com ela, para que ela possa acompanhar você e você ela. Não se pode deixá-la sozinha. Eu quero até dizer uma coisa para você. Mulher, quando fica muito tempo sozinha, ela conversa com a serpente. Eva ficou sozinha. Adão deixou Eva sozinha e ela foi conversar com a serpente. E Eva foi lá, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E chegou para Adão e disse: olha, eu comi do fruto do bem e do mal e nada me aconteceu. E o Adão disse assim: então, já que você comeu e nada aconteceu? Porque era muito fácil. A Eva não era cabeça. Cabeça era Adão. Eva comeu, não teve problema nenhum com ela. Mas quando ela trouxe para Adão e que Adão comeu, aconteceu assim com os dois, ó. Apagou. O pecado matou os dois. Os dois passou a ser apagados. Os dois foi gerando vidas apagadas. Aqui significa Abel. Aqui significa Caim. Eles foram gerando vidas assim também apagadas como eles, que não tinha mais o fogo de Deus. Tanto é que houve entre os irmãos, entre a família de Adão, houve o primeiro assassinato. Caim matou Abel. Porque a natureza do pecado entrou neles. Ele passou agora a ter duas naturezas. Ele era corpo e alma novamente. Assim como ele estava no corpo, deitado no pó da terra, e Deus o soprou na narina dele, ele ficou vivo. Ele ficou assim, porque Deus soprou nas narinas dele. Quando ele pecou, ele morreu. Ele ficou assim. Eva também morreu junto com ele. Os dois ficaram nus na presença de Deus. Geraram filhos também sem luz. Tanto é que houve assassinato na família de Adão. O filho Abel foi morto por Caim, porque a família deles entrou o pecado neles. E aí não tinha mais comunhão com Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. E esse homem caminhou e Deus o expulsou do jardim do Éden. E esse homem caminhou por muitos lugares sozinho assim. Adão e Eva caminhando sozinhos, sem vida neles. Então passou de Adão para os filhos de Adão, para os netos de Adão, para os bisnetos de Adão. O mandamento do Senhor ficou de lado. Chegou até Noé. A iniquidade chegou no mundo de tal maneira que Deus falou: não tem como mais, os homens estão todos caídos. A iniquidade chegou até os homens e os homens todos foram caídos. E Deus falou: vou mandar Moisés então. Moisés leva 10 mandamentos para esses homens e diz para eles: cumpra os 10 mandamentos e eles vão ser salvos pelos 10 mandamentos. E os homens, começou a vir uma luzinha nos homens, mas os homens não deram conta. Os 10 mandamentos ia deixar o homem assim, vivo. Só que o homem não deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Morreu novamente o homem. A lei matou o homem novamente, porque ele sabia o que tinha que fazer e não fez. Deixa eu dizer para você como é que é a lei. As lombadas eletrônicas, elas têm uma taxa, um limite de velocidade naquelas lombadas, 40 km por hora. Só que você pode passar o quanto você quiser. Se você quiser passar 200 por hora, a lombada eletrônica não vai sair correndo atrás de você. Mas uma fotografia vai copiar você.
E essa fotografia vai condenar você. A imagem vai condenar você. Assim eram os 10 mandamentos que Deus mandou por meio de Moisés. Porque Moisés, quando disse não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, quando veio os 10 mandamentos e o homem não cumpriu os 10 mandamentos, ele transgrediu a lei, ele passou como você pode passar a lombada eletrônica a 60 por hora. O que vai acontecer? Você tem liberdade para ir e vir. Isso chama-se livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de passar na velocidade que você quiser. Você tem livre-arbítrio para pecar, meu irmão. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Você tem esse livre-arbítrio. Só que sabendo de uma coisa, existe uma condenação para o transgressor. Em São Paulo, eu fui num congresso em São Paulo, eu não reparei os avisos de radar. O que aconteceu? Quando eu voltei tranquilo para casa, gastei, fui com a minha família, fizemos o que tinha de fazer. Quando eu voltei para casa, meu orçamento estava tudo certinho, daqui a pouco chega pelo correio uma foto da placa do meu carro. Eu disse, mas como que eu não vou dizer que sou eu? Está lá a placa do meu carro fotografada e uma multa juntamente com aquela foto. Porque eu transgredi uma lei de velocidade. Eu passei a velocidade acima permitida. E veio uma, daqui a pouco veio outra, daqui a pouco veio outra. Era 120, eu passei a 125, a 130. Enfim, eu ultrapassei uma lei. Eu não cumpri aquela lei. Assim Deus mandou os 10 mandamentos por Moisés e os homens não cumpriram a lei de Moisés. Os homens transgrediam a lei, eles não davam conta porque ele estava morto espiritualmente. E Deus falou uma coisa então, eu vou mandar o meu filho Jesus. E o meu filho Jesus vai chegar na terra. E quando ele chegar na terra, ele vai morrer e vai ressuscitar. E todo aquele que o receber vai acontecer assim como aconteceu na palavra de Deus escrito em Romanos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, no verso 12, está escrito assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. O homem que era vivo, quando ele recebeu a vida de Deus, recebeu a luz de Deus e tornou um homem vivo, quando ele morreu, entrou a escuridão em Adão. Entrou o pecado em Adão. E de Adão passou para todas as coisas. A terra foi se decompondo. A terra não produzia mato. A terra produzia coisas boas. A terra passou a produzir pragas. Enfim, a terra foi produzindo tantas coisas. O homem recebeu uma maldição, ou seja, uma condenação sobre ele. Qual a condenação do homem? A morte. Andar assim, corpo e alma somente. O espírito dentro dele, significando o pavio, estava apagado. Ele estava sem o fogo de Deus. Assim estava o homem. Aí Deus mandou Jesus Cristo, o santo e justo, simbolizando esta vela acesa. No versículo 12, olha o que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens e todos ficaram assim, pecadores, mortos espiritualmente. Como essas velas aqui estão apagadas, não ilumina nada, não tem luz nenhuma, porque o homem é como a lua. A lua não tem luz própria, a lua recebe da claridade do sol. O sol significando Deus e a lua significando os homens. Quando o sol, o reflexo do sol na lua, faz a lua ficar tão bonita como nós vemos, mas a lua não tem luz própria. Assim como a vela não tem luz própria. Então Jesus Cristo veio, santo, puro, poderoso, cheio de graça, de bondade. Ele veio e ele foi para a cruz. Lá na cruz, sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi apagado. Espiritualmente, ele morreu ali naquela cruz. Ele permitiu morrer naquela cruz, ele foi apagado naquela cruz. Por quê? Porque ele recebeu a minha morte e recebeu a sua morte no seu lugar. Ele recebeu. Então o homem na cruz, Jesus Cristo, o homem na cruz, ele foi apagado. Por quê? Para tomar o seu lugar e tomar o meu lugar, lá na cruz ele se tornou o pecador. Lá na luz ele se tornou condenado. Lá na luz ele se tornou maldição no meu lugar e no seu lugar. E aí
ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressurgiu, aconteceu assim com ele. A luz voltou para ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele se tornou vivo dessa maneira. E ele andou com os discípulos. E os discípulos todos, durante 3 anos e 6 meses, os discípulos estavam assim, andando na luz de Jesus. Os fariseus disseram: os seus discípulos não jejuam, mestre. Falou para Jesus. Jesus falou assim: pode eles jejuar estando comigo? Eles estão comigo. Jesus curava, Jesus multiplicava pão, Jesus era o sustento deles, eles estavam assim. Aí Jesus disse numa certa vez assim, ó: um dia o noivo vai ser tirado e naquele dia eles vão jejuar. Aí o que aconteceu? Jesus vivo, Jesus subiu ao céu vivo, ele foi para o céu vivo e falou: espera em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos. E aí aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, veio um som impetuoso, como labareda de fogo, como chama de fogo, e chegou e tocou todos os homens que estavam esperando o Espírito Santo, como foi prometido pelo profeta Joel, que diz: Deus, nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Aí veio o Espírito Santo de Deus e fez assim com o homem. E passou a andar o Espírito Santo de Deus juntamente com o homem. Os homens, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, eles recebem a vida de Jesus e eles andam todos assim. Aonde você vê um homem e uma mulher que crê no Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, que ama a palavra de Deus, que anda nos seus mandamentos, ele é espiritualmente vivo. E assim está a família de Deus na terra. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, ele se une com outros e ele é vivo. Aí está, os homens vivos novamente. Eles tinham morrido em Adão. A morte passou de Adão até chegar em mim e você. Eu era um homem apagado. Eu era um homem como esta vela aqui, olha. Eu era apagado assim. Eu não sabia ler Bíblia, eu não conhecia nada de Bíblia, eu não conhecia os meus direitos da palavra. A palavra de Deus me garantia saúde, me garantia prosperidade, me garantia paz, mas eu era assim morto. Mas um dia eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quando eu uni a Jesus, sabe o que aconteceu? Quando eu me uni a Jesus, olha o que aconteceu. Eu fiquei assim com Ele. Eu tenho um espírito vivo agora. Eu não sou mais um homem morto espiritualmente. Agora eu já entendo a palavra de Deus. Talvez você, meu irmão e minha irmã, que está aí, nos vendo pela televisão, você diz: pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. É porque você ainda está na natureza de Adão, na morte de Adão. Quando você faz uma aliança com o Senhor Jesus, você morto, faz uma aliança com o Senhor Jesus, a primeira coisa que vem o Espírito de Deus, como fogo, e vem e sela você, e batiza você com o Espírito Santo e com fogo. É o que está escrito na palavra, em Atos. Depois virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem e batiza você com o Espírito Santo e com fogo. E aí você passa a unir com Deus e a ficar assim com Deus, coladinho com Deus. Os dois, andando, caminhando juntos. Agora um homem espiritual, andando na luz de Jesus. Deus, Pai, está no céu. Jesus Cristo à direita dele, mas o Espírito Santo dele está junto com você nesse fogo. Esse fogo simboliza o seu Espírito e o Espírito Santo de Deus. Aqui está um homem nascido de novo. Um homem composto de 3 partes: parafina, corpo, o barbante de algodão, alma, e o fogo significando o espírito novo do homem, recriado em Cristo Jesus. Por que eu estou falando tudo isso? É para você identificar se você é nascido de novo, se você tem a natureza de Deus. Quem tem a natureza de Deus, tem a presença de Deus, tem a glória de Deus, tem o fogo de Deus dentro de si. Por isso que você olha para as pessoas, quem tem o fogo de Deus dentro de si, ele está sempre falando de Jesus, ele está sempre anunciando Jesus, ele ama Jesus e anda assim ligado, ele é um homem vivo espiritualmente. É isso que a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas olha o verso 15 agora. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom de Deus pela graça,
que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Por que ele não falou para com todos? Porque não é todos que aceitam Jesus Cristo. Mas o dia que eles decidem, e um deles, um membro da sua família, aceita Jesus como Senhor, Atos 16:31 diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Este primeiro crê, ele é salvo. O segundo, você vai relacionar com a sua família, você crê também e vai acontecer assim, com quem você se relaciona, vai acontecendo assim. Vai tendo vida, porque agora você pode dar daquilo que você tem. Quem tem vida, pode dar vida. Assim se cumpre a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família, a todos que estão perto de você. Porque agora você é nascido de novo. Você tem uma vida nova agora. Você foi recriado, você está dando luz. Olha aí em Mateus capítulo 5, no verso 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, se o sal for apagado, que proveito tem uma vela apagada, amado? Nenhum. Lumia o que uma vela apagada? É isso que ele está dizendo. Mas se o sal se tornar insípido, como lhe poderá salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Verso 14 agora, do capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Quando você recebe Jesus, aí você é a luz do mundo. Você pode chegar nos que estão apagados, eles estão sem luz, eles não conhecem nada de Deus, e você chega para eles e você pode dar luz para eles. Aonde você passa, todos eles têm luz também, assim como você. Nesta ilustração, você entendeu como funciona a Trindade Santa de Deus. Deus Pai, parafina, a capa de fora, Jesus, o barbante, do meio, o Espírito Santo e o fogo, o Deus Pai. Assim você também é agora. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você por fora, corpo, o barbante significa sua alma e a chama significa o seu espírito vivo, completamente vivificado. Você agora é um homem transformado, um homem cheio da presença de Deus, um homem que anda na luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas é colocada no candelabro para que todos que entrem na casa vejam a luz. Olha o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que você entendeu. Eu queimei meus dedos aqui, mas foi por uma boa causa, para você entender o Evangelho, você entender o que Deus tem para você, como que o homem morreu em Adão. Deus fez ele para ser um homem vivo eternamente. Deus fez o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Você acha que a imagem e semelhança de Deus é uma imagem decaída? Uma imagem em decomposição? Mas quanto mais você anda com Deus, mais rejuvenescimento tem no seu corpo físico, mais sabedoria no seu espírito, porque agora você relaciona com Deus. O Pai amou você de tal maneira que deu o Filho dele para que você fosse salvo por meio do Filho. Quando você se une com o Filho, você estava morto, sem vida, sem luz. Você ligou a Jesus Cristo. Você então tornou uma pessoa espiritualmente viva. Agora você pode tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz por você. Você pode andar no melhor dessa terra. Você agora vai aprender como orar. Você vai aprender como falar com Deus. Porque agora você é criado em Cristo. Você o recebeu como Senhor e Salvador. Você deu um passo, você se ajuntou a Ele. Você acha, até os 30 anos de idade, amados, eu não sabia o que era a Bíblia, pois eu não tinha costume de ler Bíblia. Eu sabia só rezar. Bíblia para mim era algo que eu nunca tinha, porque eu não sabia nem ler ela, não entendia nada. Para mim tinha ela como um livro comum. Por quê que eu tinha ela como um livro comum? Porque eu era igual essa vela, eu estava mortinho, eu não tinha vida em mim, eu não tinha luz em mim. Mas o dia que alguém disse para mim, se você entregar sua vida para Jesus, Ele dá a luz dele para você. Naquele dia eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí a Bíblia passou a ser um livro para mim vivo, um livro palpável, um livro que eu posso tocar. Um livro que eu leio, e eu leio ele, é o livro mais gostoso, não tem literatura mais saborosa do que a palavra de Deus.
Porque agora eu sou espiritualmente vivo, eu leio, eu entendo as parábolas de Jesus, eu entendo o que Jesus quer falar, porque antes é como se essa Bíblia estivesse sendo ministrada na escuridão para mim, eu não tinha olhos para ver essa Bíblia, porque os meus olhos estavam cegos. Deixa eu te contar uma ilustração, vou com você bem devagarinho, como as crianças. A Branca de Neve, no desenho animado, a Branca de Neve, ela comeu a maçã envenenada, não foi? A bruxa deu a maçã envenenada para ela e ela comeu a maçã. O que aconteceu com a Branca de Neve? Ela morreu. Só que a Branca de Neve recebeu uma visita de um príncipe. E esse príncipe, quando beijou a Branca de Neve reviveu. Você também comeu do pecado. Quando você mentiu, quando você roubou. Você vai dizer para mim que você nunca roubou? Você vai querer falar para mim que você nunca roubou? Ah, pastor, eu nunca roubei não. Nem uma uvinha no supermercado que você pegou ali para experimentar, uma uvinha sem falar nada com ninguém? Sabia que aquela uva não era sua? Aí você fala, mas isso não é roubo. Meu irmão, o pecado ele é igual o Serasa. A pessoa vai para o Serasa por R$10 e vai para o Serasa por 10 milhões de reais. Os dois não tem igual o nome no Serasa? Não tem jeito de colocar mais vezes o nome lá não. É uma vez colocou, é uma vez colocado. O pecado é assim. Então se você, olhando por esse lado, será que você não tirou alguns trocadinhos da carteira do seu marido sem ele saber? Será que você não foi na bolsa da mamãe? Não foi no mercado, não pegou uma uvinha e colocou na boca? Não furou um iogurte um dia desses? Não fez alguma coisa assim? Você pecou. E quando o pecado entrou em você, você morreu espiritualmente. Comeu do pecado, comeu da morte. Mas aí veio Jesus Cristo e você o entregou para ele, entregou sua vida para ele. Jesus Cristo veio e deu a luz dele para você. Entrou no seu lugar de pecador e deu o lugar de inocente para você. Como você viu na abertura desse programa. Ele, sendo inocente, entrou no lugar de nós pecadores, para que a glória dele, a luz dele, o brilho dele passasse para nós. Hoje nós somos vivos. Por quê? Por causa de Jesus, porque nós éramos mortos. Por isso que ele mandou, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo estava assim, meu irmão. Estavam todos mortos espiritualmente, não tinha luz neles. E Deus mandou Jesus Cristo, vivo, e Jesus Cristo veio, vivo de lá para cá, e acendeu toda a humanidade, aqueles que receberem ele. Ele só tem compromisso com quem o recebe. E aqueles que o receberam, ele passou e deu a luz dele para todos. Por isso, eu posso dizer para você o que é nascer de novo. Porque eu nasci de novo. Eu sei que era a minha vida há 16 anos atrás. Eu sei o que eu vivia. Só eu sei o que Deus fez na minha vida. Só a ousadia de estar aqui na frente dessa câmera, falando para você aí na sua casa, com todo o amor no coração. Antes eu não amava ninguém, não amava nem a mim mesmo, quanto mais as pessoas. E hoje, com todo o amor do meu coração, ministrando essa palavra para o seu coração, para que se você sentir como uma vela apagada, como a sua vida está tão apagada, como uma vela dessa aqui, e você quer brilhar, se você se sente assim, é hora de você nascer de novo. É hora de você receber Jesus como Senhor da sua vida. É hora de você dar um passo para dentro do Evangelho. O Evangelho te traz a vida. O Evangelho te traz o que você precisa para andar nessa terra e usufruir do melhor dessa terra. Por isso, a palavra de Deus está à sua disposição. Aceita o batismo nas águas. Você acha por que Jesus foi batizado nas águas, meu irmão? Você sabe quando chegou a luz de Jesus? Jesus Cristo estava assim, homem. Ele manifestou como profeta. Aos 12 anos de idade, o Espírito Santo pousou sobre ele, não permaneceu, não ficou nele, pairou sobre ele como pairava sobre os profetas. Os profetas nenhum teve o Espírito dentro deles. O Espírito Santo, eu estou falando, não o Espírito humano. O Espírito deles era o Espírito morto. Mas o Espírito Santo passava por eles, por um relance assim, por um momento, eles ficavam vivos. Quando era para o profeta Isaías profetizar, o Espírito Santo passava sobre o profeta Isaías ficava assim um pouquinho, profetizava, e daqui a pouco o Espírito Santo subia para o céu novamente. O Espírito Santo vinha sobre ele, ele profetizava e o Espírito Santo subia para o céu. Jesus Cristo quando veio, Jesus Cristo veio assim como homem natural, mas Jesus estava operando dessa maneira. Quando Jesus desceu nas águas do batismo, que ele foi batizado nas águas,
que ele desceu nas águas e que ele levantou. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3, que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus Cristo, pousou sobre ele e permaneceu nele. O Espírito Santo estava com Jesus e Jesus começou a curar enfermos, Jesus começou a expulsar demônios, Jesus começou a ressuscitar mortos. Aí o Espírito Santo ficou junto com Jesus até na cruz. Até na cruz o Espírito Santo ficou com Jesus. Quando chegou na cruz, você lembra que Jesus disse assim, ó: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Junto com Jesus, ele estava operando os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Na crucificação de Jesus, o Pai e o Espírito Santo deixou Jesus. O Pai, o Espírito Santo, deixou Jesus na cruz para morrer, porque senão ele não morreria. E o Pai e o Espírito Santo subiu para o céu. E Jesus disse assim, ó: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus ficou sozinho, então Jesus morreu. Ali o pecado bateu nele, porque ele estava sem o Espírito Santo ali naquele momento. O pecado bateu no corpo de Jesus, o pecado bateu na alma de Jesus, na carne de Jesus, destruiu Jesus praticamente naquela cruz. E Jesus ressuscitou o terceiro dia, vivo com o Espírito Santo. E falou: agora eu vou falar com meu Pai, e o meu Pai vai enviar o Consolador para descer para a terra, para encher vocês. Isso que aconteceu, amados. Foi assim. Gostaria que você abrisse comigo 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você não pode comprar salvação sua com dinheiro, com sabedoria sua, entendimento seu. Você não pode comprar sua salvação com nada nesse mundo. Você compra a sua salvação é só se você receber Jesus como Senhor da sua vida. Senão você não tem a sua salvação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Olha o que diz: Ele nos vivificou, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados. Entendeu o que nós estamos falando? Isso é Efésios capítulo 2. Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos no nosso pecado. Olha o que está escrito: Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos assim apagados, amado. Nós éramos como filho da ira, apagado assim. Olha o que ele diz mais: como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou, ascendeu, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. É pela graça, não é dom seu. É de graça, a salvação é de graça. Por isso que quando você chegar diante do Senhor, não tem como falar, porque a salvação é de graça, é pela fé. Marcos capítulo 16, verso 15 disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A sua Bíblia está escrito isso aí. Quem crer. Uma criancinha crê em quê? Por que batizam criança então, se ela não crê em nada? Olha o que a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essa é a palavra de Deus que você tem na sua casa, e é a sua Bíblia que diz assim, não sou eu que digo assim. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. O que é ressuscitou? Assim, Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras. Se você estiver achando que caridade, que levar uma cesta básica para um necessitado, se essas obras vai te dar salvação, você está enganado. Não é pelas obras, olha o que ele diz aqui, ó. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Não é por obras, a salvação não é por obra sua. É por meio da fé. Por isso que diz, quem crer e for batizado. O batismo é a prova do crer. Eu creio, então eu batizo. Quem crer e for batizado. Primeiro entra o crer. Quem crer e for batizado será salvo. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Foi Deus que deu. Homem nenhum tem a salvação dele próprio. Ele não pode dar salvação para ninguém. Homem nenhum pode dar salvação. Quem pode te dar salvação é só o Senhor Deus. Por meio de Jesus Cristo. Tomé disse, mestre, mostra para nós o caminho. Nós não sabemos o caminho. Ele disse, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é o caminho que leva de volta para Deus. Quando nós estamos apagados e nós encontramos com Ele, Ele é o caminho que nos leva de volta para casa, de volta para Deus. Por que eu disse de volta para casa, amado? Porque você saiu de casa. Você não foi gerado de qualquer jeito, não. Você saiu de casa. Esse espírito que está dentro de você, que antes estava apagado assim e que agora está vivo assim, esse espírito veio de Deus. Dentro de você existe um espírito que veio de Deus e volta para Deus. Para voltar para Deus, você precisa o receber como Senhor e Salvador, porque o pecado matou você. O pecado de Adão matou você. Então você precisa receber Ele como Senhor e Salvador. É isso que Efésios está dizendo aqui, ó. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, maravilhoso, hein? Que fantástico! Deus preparou as boas obras para nós andarmos nela. Nós que éramos mortos, estávamos caídos, e Deus, pela sua riquíssima misericórdia, foi lá pelo Espírito Santo, nos levantou pelo Espírito Santo. E todo aquele que recebe Jesus Cristo, todo aquele, é assim que a gente faz quando a gente está no meio da igreja. Tem um nascido de novo no meio de outros que não nasceu de novo. Quando esse um se levanta e diz, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer começar uma vida nova, e você diz, eu quero, então vem o Espírito Santo e faz assim com você. Esse diz também, eu quero, vem o Espírito Santo e faz assim com você. Coloca a luz dele em você, ilumina você. Para quê? Para que você volte para casa. Assim é a igreja do Senhor Jesus. A igreja cheia de vida, uma igreja alegre, aonde o Todo-Poderoso, aqui está a igreja do Senhor Jesus, a igreja imaculada. Aqui está o Deus Pai no meio dos nascidos de novo. Essa vela grande simbolizando Deus Pai. E quando Deus Pai está no meio dessa igreja, a igreja toda está viva aqui. Eu peguei essas velas, tudo isso aqui, para te ilustrar o que acontece na igreja daqueles que vão nascendo de novo. Todos, aonde você chega, olha, dá para sentir o calor daqui, ó. Quando a gente chega no meio do povo de Deus, aqui está quente. Olha o calor que tem nessas luzes acesas aqui. Quando você chega no meio dos cristãos, no meio de um povo que verdadeiramente é cristão, é nascido de novo. Quando você chega no meio deles, Deus está no meio deles. Ele falou assim, ó, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está no meio deles e ali é uma glória de Deus e o fogo aquece e o fogo queima a enfermidade, o fogo queima a pobreza, o fogo queima a depressão, o fogo queima o medo, porque ali Jesus disse, onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você estava assim apagado e você recebeu da luz do Senhor, você recebeu, você nasceu de novo. E aí você começa uma vida nova e você quer congregar, para que o fogo de uma vela só, é uma temperatura, mas de todas essas velas aqui, olha o calor imenso que dá tantas velas. Isso é a comunhão dos santos. Isso é a comunhão na igreja, a comunhão no lugar de oração, no seu lugar de oração. Assim é. E Deus está lá no meio de todos eles. Deus é a estrela que mais brilha no meio de todos eles.
Que maravilhoso! Uma vela que é feita de parafina, um fio de barbante no meio. Sem fogo ela não é nada, mas com fogo ela ilumina. Lembra quando acabou a energia na sua casa? Quando acaba a energia, o que as crianças gritam primeiro? Mamãe, aonde está a vela? Por quê? Sabe que ali na vela só acender ilumina toda a casa, não é verdade? Você, quando você nascer de novo, você conhecer Jesus Cristo de fato, você andar no meio de pessoas que conhecem Ele e você conhecer, sabe o que vai acontecer? Aonde você chegar, todos vão enxergar a luz que está em você e vai querer também. Aonde é que você está sendo tão abençoado? Aonde é? Qual lugar que você está sendo abençoado? Que Deus fez aquele milagre na sua vida. Você vai dizer, vem aqui, vamos comigo lá. E leva você lá na igreja, que ele foi abençoado, que ela foi abençoada. E lá você vai congregar, lá você vai fazer parte. Daqui a pouco você vai trabalhar no Evangelho. Deus vai dar dons a você. Se é de cantar, você vai cantar. Se é de ministrar, você vai ministrar. Se é de auxiliar, você vai auxiliar. Assim, nós do Ministério Sal da Terra somos uma família assim. Aonde você vê um, ele está aceso. Onde você vê um, ele está trabalhando, fazendo uma função. Você não calcula quantas pessoas estão sendo mobilizadas para levar esse programa até a sua casa, por amor a você, sem te conhecer. Será que você não tem um pouquinho de curiosidade de conhecer esse povo que está te amando assim? Levando palavras dessa maneira para o seu coração, sem religiosidade, sem uma religião que te escraviza, te machuca, levando essa palavra? Olha o calor do fogo. Eu vou te falar uma coisa, se você vier, vai esquentar mais ainda. E a glória de Deus vai estender. E essa cidade, o crime não vai ter oportunidade nessa cidade. A doença, a praga, a peste não vai ter mais problema nessa cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que aconteceu. Eu acho que você deve ter visto nos jornais há um tempo atrás, que lá em Arraial da Ajuda estava um surto de meningite e estava morrendo muitas pessoas. E nós temos igreja em Arraial da Ajuda, na Bahia. E eu disse para a secretária, me compra bilhete para Arraial da Ajuda. Mas pastor Célio, tem tanta meningite lá, tantos casos assim. Eu falei, para lá que eu vou mesmo. Eu vou para lá para que quando eu chegar lá, a meningite tem que sair. E nós fizemos uma vigília ao Senhor. E tinha a mãe de uma jovem que estava com meningite em casa, no estado terminal praticamente. Os médicos disseram que não tinha jeito mais. Estava para morrer. E nós entramos em intercessão e oração. E aquele surto de enfermidade teve que sair daquele lugar porque o calor estava muito lá. Nós entramos em muitas pessoas em oração e banimos aquela peste de lá. Quando o povo de Deus entra em oração, eles mudam governos, eles mudam autoridades, eles mudam a cara de uma cidade. O povo de Deus, quando está reunido, o calor é muito forte, a glória de Deus é muito grande, e você ora na sua casa, ora no seu trabalho, o outro ora no seu trabalho, ora na sua casa, ora na empresa, ora na igreja, todo mundo entre oração e jejum. Não tem como essa cidade não ser abençoada. Nós do Ministério Sal da Terra, nós temos aproximadamente 100 pessoas só em oração e intercessão. Todos os dias, a esse exato momento, tem alguém orando por nossa cidade, orando pela sua vida. Que você ligue a sua TV, mesmo sem nenhuma perspectiva de ver alguma coisa, mas que você desperte do seu sono e ligue a sua TV para assistir um programa como esse, porque nós temos interesse que você tenha o calor desta vela. Seja um cristão, cheio da glória de Deus, cheio do calor de Deus. Então, você é nosso convidado a participar conosco, a fazer uma diferença na nossa cidade que nós amamos tanto. Aqui nós podemos fazer diferença. A minha oração, a sua oração, o fogo que tem em você, bane e queima tudo que é pecado, tudo que é errado. E nós podemos ter uma vida tranquila e em paz. Na sua família vai ser diferente, no meio dos seus funcionários, na sua empresa vai ser diferente, porque a glória de Deus vai manifestar lá. Essa palavra eu senti no meu coração, de pregar ela ilustrada, ministrar ilustrada, para que você entenda. Assim como o homem morreu em Adão, ele foi vivificado em Cristo. E nós que aceitamos a Jesus, somos vivificados pela vida de Jesus. Deus abençoe vocês e que vocês possam ter uma semana muito abençoada. E eu quero fazer uma oração com você. Se você se sente que estava assim, apagado, tinha só uma fumacinha como essa, mas não tinha fogo. É só uma pequena fumaça. E você se sente como essa vela, está apagadinho. Eu quero que você se coloque de pé, aonde você estiver.
Feche os seus olhos. Eleva suas mãos assim a meia altura. E fale comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro a porta do meu coração e te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. A partir de agora, eu te entrego tudo o que possuo, minha família, minha casa, meu trabalho, tudo nas tuas mãos, para que o Senhor governe a minha vida, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que a minha vida agora seja totalmente do Senhor. Faça de mim, Senhor, um vaso nas tuas mãos, um instrumento para a obra e louvor da sua pessoa, Senhor. Um vaso de honra para a glória e louvor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora eu recebo o seu Filho e o seu Espírito Santo sobre a minha vida, para me ter a luz da tua palavra revelada no meu coração. Se você concorda com essa oração, você diga aí, amém. E aí você se torna assim. Se você disse amém e você fez essa oração conosco, você está assim.